pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Pedro, faço parte do grupo DT111. A gente é um canal que acabou de nascer aqui no YouTube, então desde já peço para você se inscrever no nosso canal. Garanto a vocês que 2 vezes na semana vai sair vídeo novo, sempre um louvor e uma palavra. Peço também que vocês possam acompanhar a gente no Instagram com @grupo DT111 e também no Facebook com a nossa página, o Grupo DT111. Peço também que vocês confiram o último vídeo que saiu, que é do nosso amigo Vitor cantando a música Imperfeito. A gente vai deixar o link aí na descrição. Amém? Vamos para a palavra do Senhor? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que está escrito em Juízes, no capítulo 6, apenas o comecinho do versículo 14, que diz assim: Então, o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens. Irmãos, o capítulo 6 de Juízes vai falar sobre uma das várias crises existenciais que o povo de Deus vive durante a sua existência. É um pouquinho aproveitoso falar sobre crise enquanto nós vivemos uma crise. O povo de Israel, aqui no capítulo 6, estava sendo mantido cativo por algumas nações. Entre elas, a nação que mais aparece com mais força, o seu nome são os Midianitas. E no capítulo 6, até começar a falar sobre Gideão, a palavra vai nos dizer que os Midianitas eram um povo muito inteligente. Eles descobriram quais eram os horários onde o povo de Deus fazia as suas colheitas. Eles não o mantinham escravos, mas o mantinham psicologicamente presos. O povo de Deus vivia em constante fuga, mesmo quando os midianitas não estavam atacando, o povo de Deus sempre procurava uma rota de fuga, um caminho onde pudesse se esconder, uma fortaleza, uma caverna ou algo do tipo. Os midianitas aproveitavam a hora em que os israelitas iam colher as suas plantações e passavam por ali, a Bíblia fala, como uma nuvem de gafanhoto, que saía arrastando tudo o que tinha vida. Os midianitas faziam questão de exterminar que pertencesse ao povo de Israel. Logo, uns versículos para frente, logo após Deus usar um profeta para dizer que faria com que o povo de Israel fosse liberto desse cativeiro, a Bíblia vai começar a contar a história de Gideão. Eu sei que muitos de nós já conhecem a história de Gideão e seus 300 homens, mas eu gostaria de focar em algumas particularidades que essa história tem. Para começo de conversa, a Bíblia vai dizer que Gideão estava malhando trigo no lagar. O lagar era um lugar onde o povo usava para cultivar, para produzir o vinho e produzir também o azeite através da uva e da azeitona. O trigo geralmente era malhado em um pasto aberto em um lugar chamado eira, que é onde ventava muito. Então os seus agricultores pegavam com peneiras, colocavam o trigo sobre as peneiras, balançavam, jogavam para cima, o vento tirava o que era folhagem e caía na peneira apenas o que era o grão. E assim eles conseguiam separar e trabalhar com mais facilidade com o trigo. Mas o lagar, ele era como se fosse um buraco no chão e ele não tinha pré-definido o seu tamanho e a sua profundidade. Por entender que o povo de Israel passava por uma situação de cativeiro e que tudo o que eles produziam era roubado pelos midianitas, eu acredito que Gideão estava malhando trigo em um lagar profundo para que os midianitas não o vissem fazer. Só que malhar trigo em um lugar profundo, em um buraco, é muito difícil porque não venta. Então nós deparamos com uma característica de Gideão que é simplesmente invejável. Nós estamos passando agora por uma situação de crise, onde nós temos as nossas limitações físicas. Nós não podemos ir para determinados lugares, temos que ficar reclusos a ambientes. Só que a Bíblia vai ensinar que a situação que a gente vive não tem que determinar a pessoa que a gente se torna, a pessoa que nós somos. Gideão não tinha muitas armas para lutar, não tinha muito o que fazer para levantar o sustento dele mesmo, da sua família, da sua nação, mas ele lutou com as armas que tinha. E isso agradou ao coração de Deus. Gideão não se deixou parado pelas situações que os midianitas haviam colocado ele. Mas por mais que ele não tivesse a ferramenta correta para malhar o trigo, ele usou o que Deus tinha entregado na mão dele.
Então, esse é um conselho que a Bíblia nos deixa. Se a situação te limita, o seu Deus não te limita. Se a situação te mantém preso, o seu Deus é capaz de mostrar para você como é estar livre, ainda estando em uma prisão. Ou uma prisão psicológica que nós vivemos hoje, né? Gideão, ele tinha várias qualidades. E uma das qualidades que Gideão tinha era não se amedrontar com o que estava por vir. Nós vemos que gigantes, durante a palavra de Deus, só aparecem contra o povo de Deus para promovê-los. O gigante na vida de Davi fez com que ele se tornasse rei de Israel. Então, os gigantes da nossa vida não são para nos colocar para baixo ou para nos amedrontar. Gigante só entra no caminho de quem é filho de Deus para promovê-lo. Gideão então olha para aquela situação e mesmo em meio à dificuldade, em meio às tribulações, em meio a toda situação contrária a ele, ele resolve fazer o papel dele. É muito legal que Gideão ele vai liderar um povo que começa com vários homens, mas Deus começa a reduzir aquele número. Porque por mais que nós tenhamos a coragem, por mais que a gente tenha ideias diferentes de passar por essa situação, a verdade é que o crédito sempre vai ser de Deus. Deus sempre vai ser quem nos inspira a passar pelos momentos difíceis. É Ele quem vai ser Senhor nos momentos em que precisamos entender que somos servos, mas Ele também vai ser sempre o Pai quando precisamos entender que a gente é filho. Gideão passando por um momento de dificuldade, então o Senhor envia um anjo para ir conversar com ele. Gideão fala assim: eu vou ser o libertador do povo, só que eu sou o menor da minha casa, Deus. Como assim eu vou ser quem vai libertar o povo do cativeiro? Outra mensagem que a palavra de Deus passa para mim e para você: não subestime Deus. Deus não precisa que as coisas estejam ao seu favor. Deus não se importa com de onde você veio. Deus não se importa com a sua condição financeira. Deus não se importa se você canta bem, se você prega bem ou se você tem algo bom para oferecer para Ele. A verdade é que Deus ele tem a facilidade de se encontrar com pessoas que não têm muito o que oferecer e torná-las grandes. Assim nós vamos encontrar no Novo Testamento com o endemoniado gadareno, com a mulher samaritana. O Senhor tem facilidade de fazer isso. Então o que eu quero deixar para você hoje, para que este vídeo te motive a viver uma vida diferente, porque é isso que a palavra do Senhor tem que fazer. Se a palavra do Senhor, você tem escutado ela e não tem causado no seu coração, causado no seu cotidiano mudança, você tem que reavaliar o que você está ouvindo. Porque a maior característica da palavra de Deus é nos confrontar e nos corrigir. Então o que eu peço a Deus é que para cada pessoa que escute essa mensagem, que essa mensagem possa tocar no seu coração e que você possa entender que nos momentos de dificuldade não são para te derrubar, mas são para Deus poder mostrar que Ele é na sua vida, que Ele é misericordioso, que Ele é Senhor e que acima de tudo que Ele é nosso Pai e que Ele não deixa desamparado nenhum dos seus filhos. Então deixe ser usado pelo Espírito Santo de Deus ainda neste momento de crise. Amém? Peço mais uma vez para que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Curta a nossa página no Instagram, @Grupo DT111, e também a nossa página no Face, Grupo DT111. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa acompanhar a trajetória de vocês e nós nos vemos na terça-feira com mais um louvor. Amém?